mais um vídeo no nosso canal sobre problemas e também não apenas problemas, mas também soluções, porque são os problemas que são o grande motor da ciência. Então vejamos mais uma bola de borracha atinge 60% da altura a que foi largada após quicar no chão. Se ela for largada de uma altura de 2 metros, que distância percorrerá até parar? Bem, chama a atenção aqui nesse problema que, à medida que essa bola de borracha atinge o chão, ela perde uma determinada quantidade de energia. Ou seja, parte de sua energia mecânica é dissipada. Por quê? Porque após ela tocar o chão, ela atinge 60% da altura que ela foi largada. Então temos aí, nesse movimento, forças dissipativas, ou seja, que transforma a energia mecânica em uma outra forma de energia. Mas o que é que significa 60% da altura? Vejamos. 60% de uma certa altura qualquer, h, é a mesma coisa que 60 sobre 100 vezes h. Calcular o percentual de uma quantidade é multiplicar essa taxa percentual por essa quantidade, em particular pela altura h. Simplificando 60 por 100 pelo MDC, que é 20, obtemos 3/5. Portanto, após cada kick, essa bola vai atingir 3/5 da altura de onde ela foi solta originalmente. Uma altura qualquer é 3/5 da altura inicial. Em linguagem de recorrência, ficamos assim, ó, h de n mais 1 é igual a 3/5 de h de n. Esse tipo de recorrência nos leva a uma suspeita de que trata-se de uma progressão geométrica. Porque progressão geométrica é basicamente isso. Essas alturas aí, elas vão formar uma progressão geométrica. Porque cada termo é o anterior vezes uma constante. E nesse caso, essa constante é 3/5. Ou seja, a razão dessa progressão geométrica é 3/5. Mas como é que se calcula o termo geral de uma PG, ou seja, de uma progressão geométrica? Esse termo geral pode ser calculado em função do primeiro termo e da razão. A índice n é igual a índice 1 vezes q elevado a n menos 1. Só que vocês estão percebendo que esse problema também tem a ver com soma. Porque a questão está pedindo a distância que essa bolinha percorrerá nas condições dadas até parar. Então nós vamos aqui ver agora, fazer uma reflexão sobre como se calcula a soma dos termos de uma progressão geométrica. A soma dos termos da progressão geométrica. A índice 1 mais a índice 2, etc. Mais a índice n menos 1, mais a índice n. Se nós pegarmos essa expressão e multiplicar os dois lados dela por q, ficamos com essa situação aqui, ó. Q vezes Sn é igual a índice 1 vezes q, mais a índice 2 vezes q, etc., mais a índice n vezes q. A recorrência temos que a índice 1 mais q nada mais é do que a índice 2. A índice 2 mais q é a índice 3, etc., e a índice n vezes q é o termo a índice n mais 1. Agora vamos fazer essa expressão aqui menos essa. Observe. Então, Sn menos QSn. Agora fazendo a mesma operação com o lado direito das duas equações, ficamos com essa configuração aqui, tá vendo? Se a gente olhar direitinho as somas entre parênteses, as parcelas de um parênteses vão praticamente ser eliminadas com as parcelas do outro parênteses, com exceção do primeiro termo e do termo n mais 1. Observe. Tá vendo?
Nós podemos fazer esses cancelamentos aí. Portanto, temos que, colocando Sn em evidência, do lado esquerdo, ficamos assim, ó, Sn que multiplica 1 menos Q é igual a índice N menos a índice N mais 1. Só que a índice N mais 1 é igual a índice 1 vezes Q elevado a N, pela fórmula do termo geral. Passando 1 menos Q dividindo e colocando a índice 1 em evidência do lado direito, ficamos com essa expressão aqui, ó. Então, essa expressão aí nos dá a soma dos termos de uma progressão geométrica. Agora vamos fazer uma análise agora desse problema. Observe. Essa bolinha vai cair da altura de 2 metros. Ela cai 2 metros, então ela percorre 2 metros. Quando ela quica, ela vai voltar a uma altura que é 3/5 da altura de 2 metros. 3/5 de 2 metros. Aí ela desce essa mesma altura. Aí sobe 3/5 de 3/5 de 2 metros e desce novamente. Ou seja, 3/5 de 3/5 de 2 metros é 3/5 ao quadrado vezes 2 metros. E aí o processo se repete. Ela sobe até 3/5 ao cubo vezes 2 metros e assim por diante. E esse processo segue. Então, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos representar essa distância pedida como essa soma aí, ó. Então, fica 2 mais 2 vezes 3/5 de 2 metros. Só estamos colocando o número, né? Por quê? Ela subiu até essa altura aqui e desceu essa altura aqui. Então, por isso que tem 2 vezes, ela percorre 2 vezes essa distância. E assim vai acontecer com as outras etapas, ou seja, 2 vezes 3/5 ao quadrado, 3/5 ao quadrado vezes 2, e assim por diante. E esse processo segue. Observa a reticência, porque nós temos aí um processo em que essa soma se dá de maneira indefinida. Apesar de ser um fenômeno finito, mas a gente vai tratar aqui como se fosse uma soma de termos infinitas, especialmente a partir daqui. Então, nós podemos fazer o seguinte, separando a primeira parcela, ou seja, a parcela 2, e nas outras parcelas, colocando 4 em evidência, vamos com essa situação aí. Esse termo entre parênteses é a soma dos termos, entre colchetes, melhor dizendo, é a soma dos termos de uma progressão geométrica, onde o primeiro termo, a índice 1, é 3/5 e a razão é 3/5 também. Como nós vimos no slide anterior, essa fórmula nos dá a soma do número de termos. Quando a razão está entre -1 e 1, entendimento grande, nós dizemos que para n tendendo ao infinito, Q elevado a n, porque Q está entre -1 e 1, a razão está entre -1 e 1, esse Q elevado a n tende a zero. E essa soma aqui, ela vai tender a um valor finito, vai ter um limite dessa soma aqui. E é o que vai acontecer dentro desse colchete. Essas parcelas somadas dentro de colchetes, elas têm uma soma finita. E como é que se calcula essa soma? Observe. Tá vendo? Então, essa soma aí, entre colchetes, é igual ao o primeiro termo sobre 1 menos a razão. 1 menos Q. Então, é essa fórmula, a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita, que nós vamos aplicar aí nessa soma dentro dos colchetes. Teremos distância é igual a 4, lembre-se que nós colocamos 4 em evidência, então, ó, primeiro termo sobre 1 menos a razão. Resolvendo aí essa expressão aí, essas expressões aí de frações, no denominador, tirando o mínimo, fazendo os cálculos, ficamos assim. Ficamos assim. Então, pela divisão de frações, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2/5 é 5/2. Simplificando aí por 5 aí as duas frações, temos que a distância que essa bolinha percorreu até parar
vai ser 2 mais 4 vezes 3, 12, sobre 2. Como nós sabemos, 12 sobre 2 dá 6, portanto, 2 mais 6. E temos que a distância percorrida por essa bolinha até parar foi de 8 metros. Então, essa é a resposta do nosso problema. Então, nas condições em que o problema foi apresentado, essa bolinha de borracha percorrerá uma distância de 8 metros até parar. Ok? Espero que vocês tenham entendido aí o processo aí desse problema. Próxima oportunidade.